Vamos aqui então da sequência. Eu tive analisando algumas possibilidades aqui do porquê ele não está trazendo, né, o nome e a descrição, já que os campos todos estão corretos, e eu vi aqui o motivo. É porque, deixa eu até consertar essas caixas que eu cheguei a apagar e recriá-las, né, somente para ver se não era referência de caixa de texto, que às vezes o componente ele dá problema, é bom você fazer isso. Eu sempre falo para os alunos testarem aí bastante, né, porque quando se trata de programação pode ser aí inúmeras coisas. Então vamos lá. O que estava fazendo com que ele desse esse erro? O que estava fazendo com que ele dê o erro aí, até então que nós não corrigimos, é o seguinte: quando eu seleciono um valor no código, esse valor que foi selecionado, ele busca para mim e passa valores para as caixas de texto. Então eu tenho que definir que ele é um valor em string. Ele também trabalha como se fosse string e não como se fosse número, para poder justamente comparar ele, né, com caixa de texto que recebe aí no caso parâmetros em string. Vamos fazer isso na prática. Vou dar um duplo clique, é muito fácil e é uma coisa que até auxilia no código. Tá? É uma variável que eu vou criar do tipo código e vou deixar ela ali setada como um string. Aqui então eu falo que essa variável recebe o meu formulário aqui, que é o formulário de editar, ponto, o componente do código, ponto value. E toda vez que eu tiver que referenciar a ele, eu dou referência à minha variável. Então é até mais simples. Isso aqui, por exemplo, eu posso tirar, comparando se a minha variável código está vazia. E aqui a mesma coisa. Então está aí o motivo, né, do erro. Vamos aqui executar e vou selecionar o 1. Fez certinho os valores, 2 e 3. Perfeito. Está faltando agora o botão editar. Porque quando eu selecionar o terceiro e mudar esse conteúdo aqui, eu quero que ao clicar em editar, ele mude aqui também naquela linha, aquele respectivo valor. Para isso, duplo clique sobre o botão editar, vamos criar aqui, né, as variáveis. Na verdade, vai ser mais ou menos as mesmas variáveis. Vou precisar aqui, por exemplo, da variável lim e da variável final. Então, seria interessante. Vamos colocar um código também, porque aí a gente trabalha com o código. Vou aqui setar, né, a minha planilha, vou colocar todas as variáveis que nós temos costume de planilha e o código. Então, o início vai ser igual. Estou setando ali a minha planilha de produtos. E aqui eu falo, então, o seguinte. Vou começar com for para que ele busque, né, na minha linha, desde o valor 2 até o último valor de registro, que eu tinha falado que seria 1000 aqui. E vou pedir para ele pegar a minha planilha e analisar, né, na sua primeira linha, na linha, na verdade, que ele estiver percorrendo, atual, da coluna do código, que é a coluna 1, se está vazio. Se estiver vazio, faltou o 10 aqui, né? Faça. Se estiver vazio, faça. Então, 10. Pegue a minha variável final e fale que ela recebe a linha -1. A mesma coisa de sempre. Tá? Essa instrução ela serve simplesmente para que ele percorra toda a linha, chegou no valor vazio, ele volte para a última linha. Com isso, sempre agora na variável final eu tenho a última linha do meu sistema. Isso aqui a gente vai colocar o tempo todo aí, né, nos nossos códigos. Exit for, end if e next. Perfeito. Tendo então achado essa última linha, eu preciso verificar, né, qual que é esta última linha e de acordo com a linha selecionada no combo box, ele vai alterar suas caixas de texto. Então vamos lá. Vou pegar aqui e criar outra instrução. Né? Vou começar a linha de 2 e ela vai até o final agora. Agora eu já sei que a variável final é a última linha que eu tenho ali. Se o meu combo box lá, né, ele chama código. Se o meu componente de código ele receber aqui um valor, por exemplo, que já existe lá na minha coluna, como que eu faço isso? Planilha, a mesma coisa que nós fizemos no outro. Ponto cells, aí na linha em que ele estiver e na coluna 1. Se ele receber esse valor, faça. Então, se eu selecionei 2, por exemplo, e esse valor 2 ele existir dentro daquela primeira coluna, que é a coluna de código, ele vai pegar os meus campos e vai alterar os valores. Então, planilha.cells, primeiro, qual a coluna que eu quero trabalhar e qual componente? Eu vou trabalhar aqui com a linha atual que ele tiver na coluna 2. A coluna 2 recebe qual campo? O campo de nome. Então, mi.txt nome. Ok. E aqui a mesma coisa para o descrição. Só que o descrição é coluna 3 e aqui descrição. Perfeito.
Então, txt nome e txt descrição. Com isso, eu já tenho, então, finalizado aí, né, a minha parte de alteração. Dá um next. Aqui nós vamos trabalhar o método limpar. Vou chamar aqui, então, o método de limpar. Ele deu um erro, por quê? Porque eu não coloquei o cal aqui na frente. Não precisa nem colocar o ponto e vírgula. Já é só limpar. Só que eu não tenho criado, deixa eu verificar aqui, ó, nesse meu formulário, o método limpar. Ele é do outro. Então, nós vamos ter que colocar também aquele mesmo método aqui para limpar. Na próxima aula, nós vamos testar isso aqui. Né? Vamos criar o método para limpar e testar para ver se ele está alterando e editando corretamente.